Comecei a gravar. Marina, tu poderias gravar também para a gente ter uma segurança? Sim. Tá. Aqui diz que eu não tenho permissão do host da página. Ah, só um pouquinho. Tá, agora tu tens. Pronto. Pronto? Então, bom dia. Hoje é o dia 7 de outubro de 2020 e esta é a continuação da entrevista concedida por Simone Ramos de Oliveira, estudante do curso de Saúde Coletiva da URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A entrevista está sendo concedida para mim, professora Carla Simone Rodegueiro, e para Marina Widhoser, estudante de História. Também faz parte da equipe. Nós gostaríamos de agradecer, Simone, pela tua disponibilidade em participar, e nós vamos dar continuidade a uma entrevista que foi iniciada na semana passada, também pelo Zoom, e que teve alguns problemas técnicos e por isso foi preciso interrompê-la, tá? Todas nós estamos em Porto Alegre. E, Simone, eu gostaria de retomar, então, a nossa conversa, te perguntando a respeito das mudanças na tua rotina a partir do momento em que começou a pandemia e também nesse longo período que a pandemia tem durado. Uhum. A minha rotina mudou no início, já no meu trabalho, no meu antigo trabalho, né? Então, nós tivemos dificuldades, assim, de fazer com que os jovens lá compreendessem, assim, que a gente precisaria diminuir a carga horária, que não deveríamos estar com eles todos lá, que são 600, né? Ao Podes mesmo lembrar tempo, para enfim, nós qual era o emprego, Simone? Qual era o emprego? sim. Tá. Eu era educadora social numa instituição que chama Instituto Cultural São Francisco de Assis, lá na comunidade da Lomba do Pinheiro, lá na Parada 10, lá no CPCA. E aí lá é um centro da juventude. Então, no Centro da Juventude é um projeto que é com financiamento internacional pelo BID e com a gestão do governo do estado, com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e tarará, tarará. E aí, então, esse projeto acontece lá e a gente atende juventude de 14 até 24 anos incompletos. E eles podem optar por fazer um turno 2. Ele faz parte do POD, do Programa de Oportunidades e Direitos, então a gente tem egressos do sistema penal, assim, em geral. A maioria que cumpre LA, né, a liberdade assistida ou medida socioeducativa, e a juventude da comunidade, assim, vários públicos que têm de 14 a 24, então a gente tem várias situações ali. Mas o que a gente tem em comum é que nesse meu novo trabalho hoje, a aderência ao programa, assim. Então lá eles aderem muito, assim, a comunidade é bem vulnerável e eles super aderem, assim, eles muito pouco não tem como, né? Mas eles pouco faltam. Então eles estão sempre lá, assim. A maioria que estuda à noite, inclusive, não quer participar nos 2 turnos, no turno da manhã e no turno da tarde. Porque também tem a questão da segurança alimentar, a gente tem almoço, tem café, tem uma série de coisas, assim. E então foi bem difícil fazer com que eles entendessem que a gente precisaria diminuir. Mas foi tão rápido que em uma semana a gente decidiu que não ia conseguir, assim, fazer essa conversa com eles, que, tipo, não seria possível, eles não conseguiriam respeitar os dias que não eram deles dentro da instituição, sim, mas que eles iam ficar por ali pela frente, esperando os colegas daquele dia, então que a gente ia gerar uma aglomeração igual, assim, né? Então a gente fez até o dia 12 de março, a gente ainda conseguiu fazer com que todo mundo pegasse 6 máscaras, que levassem
álcool gel. O Frei sempre recebe muita doação, assim. Então, a gente conseguiu que eles trouxessem frascos de casa e que levassem álcool gel. A gente recebeu da IP, eu acho que era a marca, muitas caixas de sabão. Então, a gente conseguia distribuir isso semanalmente, assim. E, então, a gente conseguiu fazer esse cuidado, vamos dizer assim, com a higiene deles e a proteção individual, assim, para andar na rua. E depois disso a gente ficou trabalhando em home office, mais ou menos, porque na verdade nós tínhamos que nos deslocar até a instituição, né? Quando a gente teve um surto bem grande, assim, lá dentro, de 28 profissionais, acredito eu, que dos 28, no total parece que foram 17 que tiveram a Covid. Aí, então, a gente ficou afastado por 25 dias, 21 dias. Mas daí veio um feriado ali, que eu não me lembro qual é, porque não lembro, e daí deu 25 dias, assim, de afastamento. Depois, quem tinha condições de fazer o home office, assim, em casa, podia ficar. Quem não tinha, não tinha que ir até a instituição. No meu caso, eu não tinha, assim, porque eu aqui na minha comunidade, a gente não tem internet, e eu não tenho em casa computador, não tenho notebook, e então eu fazia esse deslocamento. O que tinha de diferente para mim? No início, assim, eu acho que até o início de abril, mais ou menos, acho que o surto lá foi meio de abril, assim. Eu não me lembro quando que é. Não foi no final de abril, lembrei. Foi feriado de Páscoa, né? Que é final de abril, eu acho. Então, acho que nesse feriado, assim, a pessoa meio que se aglomerou, achando que não estava nada, e daí todo mundo começou a aparecer lá com o Covid. Daí, depois disso, foi no mês de maio que a gente ficou em casa. Então, na volta, a gente já tinha redução de horário de ônibus, pouca circulação, assim, de pessoas nas avenidas, vamos dizer assim, né? Porque aqui onde eu moro não existe isso, assim. Mas nas avenidas, sim, a diminuição, mas muito em consequência de que o comércio, né, não estava tendo esse direito, assim, de ficar aberto por longo período, a não ser padaria, supermercado. Então, acho que mais ou menos por isso, assim. Mas eu continuei andando de ônibus, saía mais cedo, ficava mais tempo na parada do ônibus, na verdade, porque daí ele demora um tempo a mais, né, para vir. Mas foi mudando muito, assim, e aí foi quando eu acho que eu comecei a ficar nessa ansiedade de conseguir compreender que foi mudando para mim, mas eu tinha dois olhares, assim, porque eu via essa parte meio vazia, meio sem ninguém, e daqui a pouco eu estava chegando em casa e era aquela coisa de estar todo mundo na rua, todo mundo reunido, os guris jogando bola no campinho, as crianças na praça, e tava tudo certo. E daí eu ia para outro território e daí não tinha ninguém na rua, tipo, foi bem punk, assim. Mas eu acredito que a questão é meio cultural, assim, né? As pessoas têm essa coisa de achar que... Eu lembro que eu ouvia muito e escuto até hoje que aqui é um lugar aqui da minha casa. Aqui a gente anda com o pé no esgoto, não vai ser o Covid que vai pegar a gente. Então, assim, as pessoas têm esse descuidado, né? De achar que, enfim, que não precisa se cuidar, porque, enfim, a gente já passa por tantas coisas e não tem tantos agravamentos que não seria a Covid, enfim, que faria. E depois que a gente tem um presidente, né, que diz que não dá nada, que tudo pode, que a gente tem hospital de campanha, e que ele investiu milhões, e que tudo bem, e ele prega a missão e a visão de que os profissionais são heróis, assim, que eles não são de verdade, que eles são da Marvel, né, que não é um continente humano, assim, que eles não têm sentimentos, que eles não pegam doença, que eles são bem remunerados e que tá tudo bem, vai dar tudo certo. Sendo que não é verdade, né? A gente viu, enfim, horrores, né? Além de hospitais de campanha montados em lugares errados, até equipamentos que não seriam necessários e que não funcionavam, enfim. Então, assim, isso não causar um tanto de, não digo medo, assim, mas de ansiedade nas pessoas em geral, eu acho que é o que faz com que a gente tenha mais medo. Assim. Porque daí é isso, assim, parece que ninguém está se cuidando.
no início a gente via ali nos parques, enfim, as pessoas acham que eu tô com os meus e os meus não têm. Eu tô com as minhas pessoas e as minhas pessoas eu sei que não tem. A gente não tem como saber, né? Mas, enfim, eu acho que o que mudou foi essa ansiedade que eu comecei a ter, além daí das questões de ensino, né? Daí na URGS a gente não teve mais as aulas ficaram suspensas para se ter uma outra forma, que daí no fim veio o ensino remoto, e dentro desse ensino remoto não é um ensino que consegue me abranger assim dentro desse público, porque enfim, não tenho condições de tecnológicas para esse ensino, mas também assim, algumas coisas fazem com que eu não acho que a gente se atrase assim. Eu não acredito nessa lógica do atraso, mas fazem com que a gente adie coisas assim que a gente tinha programado para este ano. Assim. Acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que, enfim, não teria outra forma a não ser essa, né? Sim. E eu acho que até foi meio que tardio para a gente, essa parte do isolamento e tal. As pessoas acham que não, que foi adiantado lá no início de março e que por isso que hoje as coisas estão do jeito que estão. Mas, na verdade, não, assim. Ontem eu ainda entrei num embate com uma pessoa ali na parada do ônibus, dizendo que a gente tem que se organizar para trancar a Protásio, porque a gente quer o nosso ônibus de volta. E eu disse, olha, o nosso ônibus a gente continua tendo essa linha, mas a gente está com uma redução, então ele está pegando o nosso bairro e mais um outro bairro. Mas quando o ônibus chega aqui, o ônibus já está lotado. Eu disse, mas o ônibus sempre esteve lotado, com o final da linha aqui, 3 quadras. Ela, não, eu já entendi, tu é do Bolsonaro. E daí eu disse, olha, na verdade não, é que a senhora tem que compreender alguma coisa. E daí eu consegui fazer com que ela entendesse que eu sim estava do lado dela, mas que neste momento a gente vive um momento em que sim, as pessoas entendem que uma redução de carga horária, ou de profissional, ou de equipamento, ou de frota, garante com que menos pessoas tenham acesso à rua. Mas, claro, a gente que é trabalhador sabe que não. É óbvio que a gente sabe que não. Porque as empresas continuam abertas e, estando abertas, querem que os profissionais cheguem até lá. Isso é fato e é óbvio. Mas, assim, ela não conseguia entender que neste momento vai ser dessa forma, sabe? Então é a mesma coisa que eu vou denunciar a universidade porque eu não estou tendo essa. Tudo bem, várias pessoas não vão conseguir, entendeu? E isso vai ficar para uma outra hora. E foi isso que eu disse para ela. Tem tantas coisas aqui no território que eu acho que poderia sim nos unir para fazer com que acontecessem, mas que não diz respeito a esse transporte público. Assim. Acho que diz respeito a outras coisas. Até assim, ó, o transporte público, ele passa 2 quadras da Protásio. Então, 6 quadras para cima onde a gente mora, ele não passa. Então, de qualquer forma, essa briga por esse transporte teria que ser para que, então, ele fosse até mais alguns lugares, entrasse em algumas outras ruas, e não para que... Mas, enfim, eu acho que é definir, né, com a população, assim, o que a gente está passando nesse momento, assim, porque a gente que trabalha dentro de algumas políticas se sente nessa ansiedade, né? Nesse desespero de ver que sim, que o ônibus está lotado, que o ônibus está demorando, mas que sim, agora é desse jeito, porque a empresa de transporte público está respaldada por esse Estado que está achando que sim, e dessa forma reduz. A gente entende que não, mas por enquanto a gente não tem o que fazer, porque se liberar mais, aí sim, eu acho que ainda mais pessoas vão ter mais, aí vai normalizar o que a gente ainda tem algumas coisas que não normalizaram, assim, eu acho. Sim. Ok. E em que medida, mais ou menos, tu e os teus familiares aderiram ao isolamento social? E como tu avalia essas medidas que foram impostas no isolamento social? Como que tu avalia isso? E em como vocês aderiram a elas? Olha, aqui na minha casa, eu moro aqui, eu e a minha filha. A minha filha é da aprendizagem profissional da instituição que eu trabalhava. Na instituição, eles liberaram todos os jovens, liberaram para ficar em casa, porque os jovens não têm como fazer o ensino remoto, assim, porque eles são da instituição, eles são
e são conveniados a uma outra empresa onde eles fazem a prestação de serviço lá, mão de obra. Então, a minha filha era de um serviço de convivência. Então, o serviço de convivência não voltou, enfim, o Marquesan fez o corte dele, né? Então, as pessoas foram demitidas, todo mundo saiu e ficaram. Agora, a gente está voltando agora, né? Ele quis um panorama para o dia 19 agora. Mas daí, então, assim, a minha filha não estava trabalhando. Então, ela ficou maior parte em casa. Mas, assim, a minha filha estar em casa não quer dizer que ela está fazendo o isolamento. Porque aqui na comunidade ela tem algumas amizades. Assim. E daí aquele Sara no portão. Entra aí! Aí a pessoa entra aí. Aí daqui a pouco é Sara. Assim, a minha filha nunca gostou de ir fazer coisas assim. Então ela, vamos descer na lotérica, vamos. Não, ela não vai. Ela não vai porque ela é uma preguiçosa. Não é nem porque é uma preguiça, porque é uma lomba horrível de se subir aqui. Então, assim, ela não saía, mas as pessoas andavam pela rua normalmente e acessavam aqui. E eu falava isso para ela o tempo todo. Eu disse, Sara, não adianta tu ficar em casa e as pessoas andarem o dia inteiro na rua e virem para cá. Mas eu tô falando com a minha avó só pela janela, porque daí a minha mãe mora nos fundos. Só que a minha mãe também trabalha. Minha mãe trabalha no Justo, que é um bar ali na Borges, que daí eles não estavam mais fazendo, atendendo, né? Mas eles têm iFood, enfim. A minha mãe trabalha lá, minha mãe tem um emprego chique, que nem eu digo pra ela, que ela é lavagê, que é lava-prato, que daí ela acha que o nome é lindo. E aí a minha mãe tem 60, e a minha mãe ia e voltava. Então, assim, a minha mãe fuma, a minha mãe sente falta de ar, então ela pouco usa máscara, só entra dentro do ônibus. A minha irmã não teve um dia nessa pandemia. A minha irmã trabalha numa empresa de embalagens aqui na Avenida do Forte. A minha irmã, nenhum dia. A minha irmã trabalha sempre, assim. E ela trabalha sábado e ela trabalha feriado. No feriado, eles não fecham, só fecham no domingo. Então, assim, a minha irmã não teve nem um dia. E daí a minha irmã disse assim, eu vou começar a dormir aqui em casa por causa da mãe. E daí a minha mãe dizia, deixa de ser fresca, guria. Não adianta, eu tenho que trabalhar igual, eu pego o ônibus igual. Então, assim, por 2 vezes a minha mãe ficou ruim de saúde, com muita falta de ar, com bastante tosse. Essa semana a gente já implorou para ela ir no médico, assim, porque a minha mãe tinha em torno, acho que, de uns 80 quilos, e daí ela me disse que ela se pesou e tá com 64. Então, assim, alguma coisa tem, né? Mas a gente não adere isso à função da Covid, assim, porque daí ela ficou um mês em casa. Aí o chefe dela, porque o chefe Udi mandou ficar um mês em casa e disse que eu vou receber pelo governo. Daí ela ficou um mês em casa. Nesse um mês em casa, alguns dias ela ficou bem ruim, eu fiz canja, não deixava as gurias ficarem lá, daí ela ficou acho que uns 10 dias sozinha, daí ela não aguentava mais. Aí ela foi pra rua. Foi lá na casa da minha irmã, que é na Bom Jesus, que é uma comunidade que também não... Enfim. Aí ela foi, eu xinguei ela bastante. Daí a gente ficou uma semana sem se falar, porque eu disse, tu não sabia o que tu tinha, tu foi pra casa da tua filha. A minha irmã tem uma filha de 16 anos, a Kailane, e a Kailane tem lúpus, e ela tem um problema no rim também, ela tem um rim que não funciona bem, ela já fez químio, fez rádio, ela faz tratamento pro lúpus, ela tem uma série de questões. Eu tenho um sobrinho, filho dessa minha irmã também, que tem 5 anos, que ele é autista, e ele é um autista bem severo, ele faz uso de medicação. A minha irmã, por sua vez, está gestante. O filho dela, de 10 anos, é bronquite asmática a nível hard. Só o meu sobrinho de 21 também, inclusive, ele ficou na UPA 2 dias, tem problema respiratório. E a minha mãe simplesmente achou que em 10 dias trancada estava muito ótimo e se enfiou lá. Daí eu disse, tu foi pra lá, daí xinguei, ela ficou uma semana daí braba, sem falar comigo. E aí deu mais uma semana, já foi o tempo dela voltar pro trabalho. Ela voltou pro trabalho mais 2 meses, e daí agora em julho, que tava bem frio, assim, chuvoso, de novo o chefe dela viu que ela não tava bem e mandou ela vir pra casa. Nenhuma vez ela foi no posto de saúde. Nenhuma vez ela foi ali embaixo da unidade de saúde ou lá no posto da Bom Jesus, na UPA da Bom Jesus. Nenhuma vez. Ela se trata por ela própria. Assim. Daí, então, eu te digo que é difícil mesmo.
fazer com que as pessoas compreendam o que é esse lugar. Claro, eu tenho meu álcool gel na bolsa, eu tenho o dia que as pessoas vêm aqui na minha casa, elas ficam apavoradas de tanta máscara. Eu acho que eu devo ter umas 90. Muitas, 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 muitas. Então, assim, usar, eu uso. Passar o álcool gel, eu passo. Entro no ônibus, tento não me segurar em nada, tento fazer tudo, levo umas 8 máscaras todo dia na bolsa. Ontem a minha colega não tinha, daí eu disse, não te preocupa, eu tenho aqui. Aí uma outra colega minha disse, eu tô com uma de TNT que tá soltando felpa, daí eu vou lá e pum, dou outra. Então, assim, eu faço com que as pessoas tenham isso, assim, mantenham. Eu procuro ir no super dia de semana, tipo 2 da tarde, que eu sei que é o horário que não tem muita gente. Mas, assim, isso é eu comigo, porque é que nem eu digo para as minhas amigas e os meus amigos, quando eles dizem assim, se tu parece meia louca, às vezes. Mas eu digo para eles, tipo, eu sou eu comigo, assim. Eu não tenho como, tipo, eu estou doente, a minha mãe vai pagar as minhas contas. Não, minha mãe ganha R$ 1.000 e paga as contas dela. E não sobra para nada. Se eu ficar doente, eu que pago as minhas contas. Se eu ficar desempregada, que era o meu caso, eu fico desesperada, porque senão eu também não tenho dinheiro. Eu não tenho uma pessoa que me diga assim, não te preocupa que as tuas contas eu vou pagar. Não te preocupa que o teu rancho eu pago. Não te preocupa que as tuas coisas. Então, assim, enquanto é nós por nós, assim, eu acho que a gente faz esse cuidado, assim. E eu consegui fazer isso com a minha filha. Mas a minha irmã, em função do trabalho, toma todas as precauções, assim, mas também nunca sentiu nada, assim. Não teve sintomas, vamos dizer assim, da Covid. Mas em relação aos cuidados, eu acho que é só o que a gente pode fazer, assim. Bem no início eu dei a louca de lavar todas as coisas, depois eu fui relaxando um pouco mais, assim. Então eu tiro as coisas da sacola, a sacola eu deixo, porque eu já deixo mesmo do lado de fora, assim. Porque como a gente tem cachorro, elas ficam todas num pacotinho ali do lado da porta da minha casa, então, tipo, as coisas da sacola, e eu tenho uma caixa de essas caixas organizadoras que a gente guarda as coisas do super ali. Aí o que a gente estava fazendo antes era botando as coisas nessa caixa, passando um pano com álcool líquido, aí a gente borrifa o álcool, passa o pano e guarda, normal. Mas assim, fora isso, claro, limpar a casa a gente limpa sempre, enfim, mas de cuidados, tipo, vou andar de carro aplicativo, que tipo, a minha sogra ia trabalhar de aplicativo para não pegar o ônibus. Eu posso ficar em casa, porque daí eu não acesso tal coisa, não vou, não, essas coisas não. Não consegui fazer nada, assim, e muito pouco aqui teve fila no mercado, direito a entrar ou não entrar em locais. Não teve isso, sim, e, portanto, eu não tive, tipo, eu esperava 2 metros de... Não, eu esperava, mas o que estava atrás de mim estava colado em mim. Então, assim, é difícil de fazer. Ok. E Simone, você mencionou que o patrão da sua mãe disse que ela ficasse em casa, que poderia receber o auxílio do governo. Ela chegou a solicitar e receber. No caso, você também ficou Tu um tempo sabe? desempregada, né? Não, a mãe conseguiu, eu não sei como é que é, mas eu acho que é a empresa, né? Acho que a empresa faz isso, assim. Aí eu lembro que ela foi na empresa, buscou R$ 300, e, enfim, lá, como a minha mãe trabalha na cozinha, a minha mãe sempre ganha coisas, assim. Então ela foi uma vez. Não, um colega trouxe. Ela tem um colega que mora aqui no Bemberta, num bairro próximo. E aí um colega trouxe que o chefe dela mandou, tipo, R$ 200, porque ele achava que ia morar. Ah, teu microfone, Simone. Ok, voltou agora. Eu acho que é o cara do BlaBlaCar. Ah, tá. Tu queres parar um Querendo saber se a minha pouquinho? colega já chegou. Queres parar um Peraí, só um pouquinho? pouquinho, só um pouquinho. Tudo bem. Não, só deixa eu ver no Whats aqui, Tá. se é isso. 10:10. Não consegui ver. Qualquer coisa ele liga de volta, daí eu atendo. Tá, daí não tem problema. Precisa atender. Tá.
Você estava dizendo que aí alguém que mora próximo trouxe para ela o Todo o dinheiro. dinheiro. Isso, ele trouxe. Oi, me chamaram de um 48. Tá, Eu vou entrar aqui no WhatsApp tá. rapidinho, mas eu acho Eu que não paro um vai cair. pouquinho, eu paro um pouquinho, fica tranquila. Paro de gravar. Ok, voltamos. Você estava falando sobre a sua mãe, né? Sobre o recurso que ela recebeu. Isso, daí a empresa dela sempre dá, assim, essas coisas de comer. Então, tipo, mandou as coisas que tem lá mesmo, assim. Então, mandou frango, queijo, várias coisas. E mandou R$ 200, porque ele disse que não sabia que dia que ela receberia, assim, seria no dia que eles recebem e tal. E daí foi bem tranquilo, porque foi isso mesmo, assim, foi logo no dia que eu acho que a mãe era finalzinho do mês, assim, e daí não entrou, tipo, no primeiro dia útil, ou no segundo, entrou no quinto, sexto, mas daí ela recebeu, daí ela ficou 35 dias, eu acho, em casa, retornou, daí depois de novo, e daí ela recebeu de novo por esse do governo. Eu fiquei, eu fiquei de 2 de agosto, setembro, 2 de agosto, 2. Acho que foi 2 de agosto que foi a minha demissão. Mas eu não tinha direito a seguro-desemprego e nem o auxílio do governo. Porque, como a gente trabalha com esse projeto, né, do Centro da Juventude, do BID, ele, a cada 9 meses, ele passa por uma avaliação por esse banco, que é quem financia, né? Então, ele fica suspenso. Mas é para a gente ficar recebendo, normalmente, fazendo o cronograma do próximo ano, né? Mas o que acontece é que tem uma contrapartida do governo do Estado. Então, essa é a contrapartida do governo do Estado. O Estado disse que não ia ter como financiar e que, então, era para demitir todo mundo com o dinheiro que se tinha em caixa e se pagar todos os direitos, enfim. E isso era o que acontecia sempre. Então, eu estava nessa instituição já desde 2018. E daí, no ano passado, aconteceu que o governo do Estado disse que não tinha o dinheiro da contrapartida e, e, o, e aí aconteceu de todo mundo ser demitido. Então, eu tinha recebido seguro-desemprego até dezembro de 2019. E Sim. daí, quando entrou esse ano, aí esse ano a gente voltou em janeiro, que daí acabou o seguro, a gente foi contratado de novo para ver executar de novo este ano. E aí o lado. Ai, a minha prima falou comigo, me perdi. Aí o governo do estado colocou. Aí aconteceu nesse ano da função da pandemia, eles falarem que, olha, eles mandaram o mesmo valor da verba, mas como se entendeu que não se teve o gasto com alimentação, embora a gente tenha usado a maioria do dinheiro da alimentação para fornecer cesta básica e as cestas de higiene para os jovens, não se gastou todo o dinheiro. Então, era para reduzir os educadores. Então, tipo, da minha área tinham 2. Então, para escolher entre um e outro. A colega que trabalha comigo é uma colega que estava afastada. Então, ela não poderia ser demitida. Daí eu que fui. Então, a gente reduziu, foi reduzido isso. E daí fazia 8 meses e 13 dias, né? Que daí a gente estava em agosto, deu 8 meses e 3 dias. E aí, em 8 meses e 3 dias, eu não tinha direito a receber o seguro-desemprego de novo, porque eu precisaria ter 9 meses para receber seguro esse ano. Então, daí foi isso, assim. Daí a gente já estava nessa coisa louca de pandemia, de saber que estava todo mundo sendo demitido, mas que o nosso emprego estava garantido, que quem não estava em home office mesmo assim conseguia ir até a instituição, acessava igual, fazia o planejamento igual, fazia as videoaulas, gravava, fazia tudo. E aí, daqui a pouco, veio a demissão, assim, que foi sendo uma coisa que começou a ir entrar. Eu lembro que nos primeiros dias que tu falou comigo, eu fui falando pra ti, eu digo, olha, tá acontecendo um leva de demissões. E acabou que daí eu fui demitida, e daí eu fiquei meio em pânico, assim, muito de pensar que, por uma série de questões, assim, tipo, sempre quando eu estive lá, então, eu tinha minha graduação, e para minha graduação a gente não tinha vaga. Daí a gente tinha uma vaga técnica, e daí essa vaga técnica supria
as minhas necessidades e as necessidades do local, assim, né? E aí, daqui a pouco, a redução da carga horária de 40 horas para 20 horas. Daí, tá, 20 horas, a gente continua, ok, continua com salário, não o mesmo, né? Mas, enfim. Mas aí, quando veio a demissão, a gente ficou muito chocado, assim, não foi só eu, foi vários colegas. Eu tenho colegas que pagam aluguel, que não moram mais em casa, que teriam que voltar para casa dos pais, enfim. E é muito isso que eu trago em mim, assim, eu agora moro aqui, então essa casa é minha, né? Mas eu digo assim, eu hoje em dia, eu lembro que alguns anos atrás, se me acontecesse alguma coisa e eu tivesse que voltar para casa dos meus pais, eu não tenho esses pais para voltar para essa casa, sabe? Tipo, vai voltar para onde, assim? Então eu acho que o psicológico da gente, ele fica muito abalado, assim, porque eu acho que é muito isso, assim, quando a gente não tem para onde voltar ou um lugar para onde ir. A outra vez na outra entrevista, eu lembro que eu acho que eu cheguei a comentar contigo. Em outras épocas da minha vida, assim, que eu não tive, até na minha adolescência. Olha, não tem ninguém aqui para ti, por ti, que eu morei em abrigo. Então, assim, ó, não tem. Se eu não tivesse a minha casa e se tá sem nenhuma segurança de moradia ou alimentar, ou, enfim, várias questões, né? Mas eu acho que é essa coisa do saber que a gente não tem para onde recorrer, assim. E isso eu digo muito pro usuário que chega em qualquer serviço, assim, que eu trabalho e as pessoas dizem assim, quem sabe a gente bota um cartaz. Eu digo, olha, eu acho que cartaz não é legal, porque as pessoas não têm esse direito de chegar aqui e o mínimo de ser ouvidas, de ser escutado, e de a gente conseguir ouvir o que essa pessoa tem a falar, contar pra gente. E então é bem louco, assim, saber que os meus colegas teriam que voltar para casa dos pais, e eu sempre digo para eles, assim, para eles, eu vou ter que voltar. Daí eu digo, cara, que bom que tu tem para onde voltar. Sim. Que legal que tu tem para onde voltar. A minha mãe pagou aluguel a vida inteira, assim. Tipo, eu lembro que há um tempo atrás, quando eu pensei em me separar, eu acho que a minha filha já tinha uns 15 anos, aluga essa casa aqui, não aceita. Ele aceita 2 pessoas, ele não aceita ninguém aqui. Daí eu pensei, não, então não vou me separar agora, vou dar uma segurada e vou ficar nesse casamento mais um pouco para quando eu... Porque te manter nesse lugar, ou se esse teu emprego é desse jeito, que nem era o nosso, que se o governo do estado decide que tem que demitir, demite, e que se o governo do estado acha que vai ter o dinheiro em caixa para pagar, ele vai ter, senão não. Então, assim, é difícil. Uma época eu peguei um contrato com a prefeitura de Tramandaí, e aí as gurias lá de Tramandaí diziam assim, por que tu não aluga uma casa aqui em Tramandaí em vez de tu ir e voltar 3 vezes na semana? Daí eu digo, gurias, não tem condições, o salário é 2.300 e a gente que paga os custos da passagem, não tem como. Então, assim, era 20 horas ainda, eu gastava 8 horas para fazer 3 horas e meia de trabalho. Então, assim, é o que tem, tem que trabalhar, vai fazer o quê, né? E eu acho que é muito nessa quando as pessoas aí as pessoas vêm até mim e dizem assim, a gente sabe que é a gente que enriquece as pessoas, que é a gente que faz com que o Zafari esteja em pleno funcionamento. E sim, e é por isso que eu digo assim, e é a gente que tem que se cuidar, assim, a gente tem que lavar a mão e carregar o álcool gel e não tirar nunca a tal da máscara da cara. As pessoas tiram para fumar, tiram para não sei o quê, botam a mesma, as pessoas levam uma para passar o dia inteiro. Então, assim, ó, eu digo, gente, não dá para ser desse jeito. Porque, sim, a gente sabe que a gente precisa do trabalho para a gente, né? Para que a gente se sinta seguro nesse lugar onde a gente mora, nessa mesa onde a gente come, nessa pessoa que cuida do nosso filho, que também precisa dessa renda, mas muito também pelas questões de saúde, assim, de outras pessoas, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu fiquei nesse desespero, porque eu não ia conseguir receber nada, assim, nem auxílio do governo, nem auxílio nenhum, porque eu não ia me encaixar em nenhum, né? Nessa época agora também, quem ficou desempregado agora não tem o direito, tipo, auxílio emergencial foi naquela época, agora não tem mais. Sim. Porque agora não é mais pandemia.
É. Parece que Então tinha um período para as pessoas. você acabou ficando 2 meses sem renda. Isso, fiquei 2 meses sem renda. Claro, pega a rescisão, né? Mas que também é pouca, e daí, como eu tenho ainda 2 cartões de crédito, aí o que me aconteceu esse ano foi que eu nunca tive no SPC e no Serasa. E esse ano eu fui para o SPC e para o Serasa muito, porque a minha mãe e a minha irmã, essa casa, enfim, tem várias questões aqui com o meu ex-marido que incomoda, mas daí esse ano eu consegui fazer com que ele vendesse a parte dos fundos para minha mãe. E aí a minha mãe comprou, e aí, enfim, entra na justiça, faz o documento, ele é insuportável, mas enfim, deu tudo certo. E aí eu usei os meus cartões, que eu tenho um de cada empresa, que eu digo, cada empresa me dá um limitezinho, eu vou fazendo um de cada. E aí, nos meus cartões, a minha irmã comprou algumas coisas e não conseguiu pagar, assim. Daí eu disse, olha, vai lá, financia, dá um jeito. Mas, enfim, daí eu entrei para o Serasa e estou lá, né? Então, quando começou a pandemia e começou essa insegurança no trabalho, eu já comecei a não gastar com quase nada para conseguir pagar os únicos 2 cartões que me sobraram, que tá dando para usar assim até hoje. Daí, quando eu saí, eu peguei o dinheiro da rescisão e já adiantei, porque daí tinha uma fatura parcelada e tinha uma outra, daí se embola, vai dar uns juros. Aí eu fui lá e adiantei, daí a minha irmã disse, tu é louca? E se tu precisasse do dinheiro para alguma coisa? Eu digo, bom, mas daí eu ia ter o cartão, ia ter o limite do cartão, e isso me daria mais 1 ou 2 meses para ir arrastando. Então, assim, era melhor para mim pagar isso. Então, eu paguei esse cartão que estava embolado, atrasado, e paguei a outra fatura e já adiantei o que tinha para frente, que foi o que deu para fazer com esse dinheiro da rescisão, assim, que era 3 mil reais, eu acho. Era bem pouco. E mais daí teve mais um mês de... Mas é o que dá para fazer, né? Que eu digo, a gente tem que fazer o que fazer. Não tem muito o que fazer. Mas daí eu sabia que eu não tinha nenhum dinheiro, mas pelo menos um cartão eu ia ter, eu ia poder comprar, assim. Sim, Comer ia dar. Não ia dar para pagar umas contas, mas ia dar para parcelar. claro, claro. De que forma tu considera que as tuas relações familiares e de amizade foram afetadas pela pandemia, pelo isolamento? Olha, eu acredito que a minha mãe diz que eu tenho mais amigos, que eu dou mais. Como é que a minha mãe diz? Dá mais bola para teus amigos que para teus parentes. Acontece que os meus parentes são complicados, né? Eu disse assim, meus parentes, a gente é de comunidade, a gente é da vida louca. Eu sou a única pessoa, assim, na minha família que tem o ensino médio, que tem uma graduação e prestes a ter 2, assim, que penso de uma outra forma. Eu sou a única da minha família que, sim, tive uma gestação lá, vamos dizer que na fase da juventude, eu tinha 18 anos, mas a minha filha já vai fazer 20, assim. Mas eu tenho só um, sabe? A minha irmã faz um todo ano, a minha irmã tem várias questões, na minha família tem várias situações de abuso sexual, tem várias situações de muita violência, teve pela minha mãe, tem minha irmã, tem minha outra irmã, essa minha irmã de agora não tem, mas eu tenho uma irmã de 21 que também tem um filho que também é autista, que o marido dela, tipo, não aceita, acha que o guri é devagar porque ela é uma retardada, porque... Então, assim, elas aceitam uma série de relacionamentos e de tensionamentos com pessoas, com falas que me dá uma vontade de quebrar eles tudo a pau, assim. Porque daí eu fico muito brava. Mas eu não sou, em geral, uma pessoa violenta, não sou, nem nunca fui. Mas eu te digo que aí as minhas relações com as minhas amigas, assim, que em sua maioria foram minhas colegas, é muito boa. É muito boa, a gente se entende muito bem. A gente manteve, assim, até agora, um distanciamento social bem, bem, bem distanciamento mesmo. Mas, assim, a gente fez tudo. Festinha, festa de aniversário, a gente cantou parabéns, a gente fez grupo no WhatsApp, eu tô com, assim... Então, assim, as gurias fazem grupos no WhatsApp porque é o jeito que eu consigo também, né? Por causa da internet. Ou, quando eu tava trabalhando, a gente se falava por lá, assim. Então, a gente conseguiu manter esses vínculos, assim, porque eu acho que é muito importante
acho que para nós todas, assim, para mim e para as minhas colegas e para nós todos, assim, a gente se fortalece muito e eu acho que a gente se fortalece nessa coisa, assim, de ser tudo mulher, um bando de mulher, que nem eu digo, assim, que tá cansada, exaurida de homem, porque são tudo umas porcarias. Então, assim, eu acho que a gente se encontra e se conecta da mesma forma sem se encontrar pessoalmente, assim. Então, acho que as minhas amizades continuaram. A minha família, eu tenho daí essas pessoas da minha família que a maioria já foi para o estado de Santa Catarina, que é do lado da família do meu pai, que daí não faz parte dessa família da minha mãe, até porque a minha mãe foi adotada e aí a minha mãe não sabe muito bem quem é a família dela, mas algumas pessoas da família da minha mãe são daqui de Porto Alegre e que eu entendo que não são a família da minha mãe, e a minha mãe não entende como não sendo. A minha mãe chama essas pessoas, tipo, chama de madrinha, e a gente a vida inteira, assim, a vida inteira não, porque eu até aos 12 chamei de tia algumas pessoas. Mas eu entendo que não são, sabe? Tipo, aí os meus primos, que segundo a minha mãe acha que são meus primos, a minha prima é médica, é pediatra aqui no Conceição, a Luciana é médica no Conceição. O meu primo tá morando na Austrália, no Canadá agora, que também não é meu primo, e eu faço questão de dizer que ele não é meu primo, mas enfim, a gente fala primo porque foi o costume de falar. Então, e ele é médico de alguma parte, assim, eu não me lembro. Ele é especialista num negócio que eu não sei o que é. E, enfim, assim, são pessoas que eu não tive contato, nunca gostei de ter. Eles sempre. A minha mãe acha que são a parte da família dela que ela tem, que eu não entendo como sendo, porque a minha mãe vai lá, eles dão um resto de coisa para minha mãe, dão. É umas coisas que eu não concordo. Então, com a minha família, esse contato eu não tenho. Eu não tenho tanto contato também com essa minha irmã. Quando ela me liga para saber alguma coisa, ela já diz: eu estou ligando porque tu sabe de tudo, porque tu é a melhor, né? E daí ela já fala nesse tom de deboche, então eu já evito de falar com ela, evito de falar com essas pessoas. Mas eu tenho uma boa relação com os meus amigos, sim, e a gente continua tendo esse contato via redes sociais, assim. Ok. Já que você falou nas redes sociais, fala um pouco dessa tua dificuldade com a internet no momento em que praticamente tudo na vida do trabalho se voltou para o virtual, né? Conta um pouquinho sobre Uhum. isso. Olha, sobre isso eu tenho a dizer que eu fiquei muito ansiosa, e acho que foi uma das coisas que a minha coordenadora do meu trabalho me dizia toda semana quando ela me via, porque daí eu ia uma vez na semana e fazia tudo, né? E daí ela dizia assim: se tu tá muito ansiosa, eu vejo em ti. E por várias vezes eu tava ansiosa e eu chorava, por várias vezes eu tava ansiosa, porque dá uma insegurança de alguma coisa que eu não sei explicar, assim, muito bem o que é. Mas eu já fiz terapia. Hoje, esse ano de 2019, eu não fiz, assim. E foi um ano que eu acho que eu deveria ter feito. Mas como nesse ano eu tinha carga horária reduzida, o ano passado eu recebia 20 horas, eu tinha menos tempo durante o dia, mas eu conseguia fazer das 6h30 às 7h30. E eu sempre fazia no estacionamento do Zafari, porque era o lugar que tinha, assim. Daí ela sempre me dava essa opção de fazer, mesmo antes da pandemia, ela dizia assim: sim, vamos fazer online se é o tempo que tu tem, e daí uma vez no mês você vai ter que vir presencial. E aí, às vezes, eu consegui 2 vezes por mês presencial e fazer as 2 outras, assim, mais online. E daí, por que o presencial no estacionamento do Zafari? Porque no estacionamento do Zafari tem um Wi-Fi, e no estacionamento do Zafari eu conseguia pegar esse sinal e fazer lá. E é o jeito que eu acho sempre para fazer as coisas assim. E eu acho que esse ano eu fui para casa de muitas pessoas nessa questão assim da pandemia. Eu tenho uma comadre minha que ontem, inclusive, ela não é minha comadre. A neguinha me deu o posto de Dinda, assim. E daí ela me chama de Dinda, ela estava de aniversário ontem. E aí, ontem, na festa dos 7 anos, ela disse: agora é Medinda. Daí as Dindas tudo foram pra frente dela. Não, Medinda Simone. E aí, eu fiquei morrendo de vergonha.
porque, tipo, eu não sou digna dela, né? Mas, enfim. Daí eu ia muito para casa dela, porque a mãe dela tem uma padaria e ela também trabalhava em uma lotérica. E aí ela saiu dessa lotérica e ela foi trabalhar na padaria da mãe dela. E a filha dela, de 14 anos, também tá trabalhando lá na padaria. E daí ela sempre dizia pra mim, amiga, eu deixo a chave pra ti na casinha da Branca, que é a cadela dela. E tu entra e tem, porque na casa dela tem Wi-Fi, tu entra e faz. Eu conheço ela desde os meus 14 anos, assim. E eu não tenho... eu não gostaria de ficar na casa dela sozinha, porque eu preciso trabalhar, sabe? Online, porque daí, quando eu fui, daí isso que já tinha baixado no computador da Duda, que é a mais velha dela, o Zoom, o negócio lá do meu trabalho, várias coisas, porque era para onde eu recorria, então eu esperava ela chegar em casa, então eu ia mais tarde para lá, mais ou menos tipo 9 da noite, que daí a neguinha já estava na cama, e enfim, várias coisas, e isso me dava uma ansiedade, um desespero grande, assim. E aí a minha coordenadora Paula dizia, tá, mas não precisa ficar, vem aqui e faz o que der. Só que, claro, em um dia eu não conseguia fazer tudo. Só que daí ela não queria que eu fosse mais de um. Daí ela dizia, não, não, vem mais de um, vem um só, vem de manhã e faz tudo que der, grava o vídeo, edita, faz aqui. Só que daí eu tenho também esse problema com a edição, né? Porque daí eu também não sei mexer muito bem nessas coisas de edição, porque é isso. Eu nunca tive computador, assim, na minha vida, eu já tive computador. Na época que eu era casada, a gente tinha um computador em casa de mesa e a gente tinha um notebook. Mas, enfim, na separação foi levado tudo, assim, porque era parte da partilha. Mas eu nunca tive essa educação internética, que nem eu digo para as gurias, não é cibernética, internética. Então, assim, eu nunca tive, porque eu nunca tive. Daí, dos meus 13, 14, 15, eu morava lá no abrigo, então, tipo, a gente também não tinha computador. Depois disso, eu saí, comecei a trabalhar. Com 16, eu estava casada, então eu também trabalhava e era casada, fazia as coisas de casa, também não tinha computador. Eu fui ter computador quando eu ia me formar para a faculdade, que eu disse, olha, preciso de um notebook. Assim. Daí meu ex-marido disse, não, vamos comprar um, então. Daí a gente comprou um, que eu também não entendia muito, porque era muito diferente o sistema do computador, então fui ter depois de velha, que nem eu digo. Então, eu não tenho habilidades com o computador. Mas eu sei usar e sei mexer, mas daí é isso, cada aplicativo é de um jeito. Daí a gente tinha que editar o vídeo no Movie, eu não terminava. Aí eu baixei no computador da Duda para tentar fazer na Duda. Aí eu tenho uma amiga minha, que daí é isso, eu tenho um monte de amiga. Aí eu tenho uma amiga minha que é professora na Fundação Bradesco, daí a Sandra dizia, amiga, tu sabe, é só chegar aqui em casa, Deus livre, vou deixar um... Daí ela me deu, tá aqui no meu coisinha até agora, no portão. Abre o portão e entra e vem fazer as tuas coisas aqui. Opa, desculpa, caiu. Eu conseguia, e assim, eu fui algumas vezes na Sandra, mas daí a mãe dela estava em casa sozinha e caiu. Não, ela mora bem perto. E aí a mãe dela foi para casa dela, daí eu disse, não, amiga, eu ando muito na rua, tua mãe tem 90 anos, eu não vou mais entrar lá quando não tiver ninguém, porque a gente anda na rua, né? Como é que eu vou colocar a pessoa, expor a velha, né, ao risco? Eu chamo ela de velha. Eu digo, velha, tu tá acabada, né, velha? Daí ela diz, acabada tá tua mãe. Aí a gente se fala, assim, eu passo por lá e dou uns gritos. E aí ela sempre diz pra mim, não vai trazer o controle do portão da casa da minha filha ou vocês vão casar? Porque a Sandra é solteira, né? Daí ela diz, ou vocês vão casar. A Sandra nunca me contou que gostava de mulher. Daí ela fica viajando, assim, mas tipo, nada a ver. E aí é muito engraçado. Então eu tenho muitas amigas que me ofereceram esse lugar, tipo, vem aqui para casa, faz isso. Mas eu não me sinto bem e não me sentia bem de estar ocupando esse lugar na casa de uma das pessoas que eu entendo que sim, são minhas amigas e que a gente convive junto, a gente vive junto, a gente viaja junto, que nem eu digo, algumas têm casa na praia, chega final de semana e feriado, se não tem nada para fazer, vamos para a praia com a gente, vamos junto, chama a Sarinha, vamos lá. Então, assim, esse círculo de amizade, de gente fresca, que nem a minha família fala, eu tenho, e essa gente fresca toda tem internet, e todas se colocaram à disposição. Mas eu não me sinto à vontade de ficar na casa das pessoas sem elas estarem lá para usar a internet. Assim. E eu poderia ficar tranquilamente, porque eu já fui para esperar o dia passar para a gente poder sair mais tarde. Mas essa coisa do trabalho, sabe? Eu acho que essa responsabilidade ela é minha, assim, ela não é de outras pessoas.
E aí foi bem difícil e foi bem ansioso. Eu acho que eu também ganhei uma quantidade de peso, porque eu ficava muito ansiosa. E aí depois eu comecei a perder peso, assim, porque daí eu comecei... Se eu tô ansiosa, eu como muito, mas quando eu fico triste, eu emagreço. E daí eu comecei a ficar muito triste. E daí eu comecei a ficar muito mal. E aí a psiquiatra me deu alguns remédios, eu tô tomando para dormir, que é em gotas, e tô tomando a fluoxetina de dia. Tá melhorando, assim, um pouco, mas ainda, eu não sei, é insegurança, assim, essa coisa da insegurança. Eu acho que depois que eu passar lá no contrato do meu trabalho, pode ser que melhore, assim, mas eu entendo que atua muito no meu psicológico, assim. Essa coisa de não ter condições de ter agora um computador e de não ter aqui a internet. Mas aqui não tem. Tem uma empresa que está querendo colocar, mas não colocou ainda. Sim. Ok. De que forma a pandemia e o isolamento interferiram no teu hábito de leitura, de estudo para a faculdade? Ah, total. Não tive nenhuma condição de fazer. Psicológica, assim. Nenhuma. Eu estou participando de um curso ali até, que é online, mas que é muito bom, porque é vídeo, assim. O cara grava o vídeo e manda. E daí ele manda lá no Telegram. Aí eu consigo acompanhar, entendeu? No Telegram eu consigo, mas, tipo, não consigo entrar em uma sala remota, ficar lá, tarará, tarará. Não consigo. Mas, tipo, olho ali o vídeo, e daí tô ali. Ontem eu tava lavando a louça e coloquei o fone e fiquei ouvindo. Então, é um vídeo, dá pra dar uma olhada, mas a pessoa fala e tudo. Mas leitura, eu tô com um livro aqui, ali da Bell Hooks. Eu li, acho que umas 50 páginas. Todo dia eu pego, no entanto que ele fica aqui do lado. Mas ler mesmo, um coitado, eu vou até ver se deu 50 páginas. Não, deu 37. Não, não rolou esse aqui. Hum. Não tá rolando. Não sei se aí tu tá lendo, daí tem uma palavra que aparece e daí tu começa a pensar em outra coisa, tipo, meu Deus, tal coisa. Daí tu perde o foco total, né? E é muito louco, porque eu consigo ler em qualquer lugar, com barulho, as pessoas na volta, eu nem me importo, eu leio, mas não tô conseguindo, assim. Mas acho que diz muito sobre essa minha ansiedade, assim, de estar ansiosa e enfim. Sim. Então, Simone, assim, se a gente for pensar nos efeitos psicológicos desse tempo para ti, é essa mistura de ansiedade e de tristeza. É, É. Ok. acho que é ansiedade, tristeza e impotência, porque dá uma coisa a gente saber que a gente sabe de várias coisas e que a gente consegue falar para várias pessoas, mas que a gente não chega, né? Não chega nesse lugar, não chega a conseguir fazer com que a pessoa entenda, ou. Eu não sei. Eu acho Sim. que é essas coisas. É. E em relação à atuação das autoridades em nível municipal, estadual e federal na gestão da pandemia, especialmente para você que estuda essas coisas, como é que você avalia esses três níveis da administração? Olha, eu acho que são essas três hierarquias. Tu sabe que quando a gente eu sempre digo assim que o conhecimento ele é bom assim, mas eu acho que ele também nos causa essa sensação de medo, né? Sim, Porque a gente pensa que, cara, para eu ocupar hoje, né? Eu digo, ontem ainda uma pessoa me perguntou assim: sim, mas se tu tivesse, hoje eu ocupo esse cargo de coordenadora de serviço de convivência e eu tenho plena certeza de que eu consigo dar conta dessa vaga. E aí ela disse bem assim, tu sabe que a Vera vai se aposentar ano que vem, né? Se tu te der bem aqui, tu vai ser a dirigente. Eu já sei que eu não vou ser uma boa dirigente. Por quê? Tem o atravessamento da política, tem o embate político, e eu entendo que as pessoas não sabem disso. Elas não conseguem ter esse conhecimento, eu acho, que a gente tem, assim, de saber quanto é que custa tal coisa, sabe?
E esse valor, para eu conseguir pagar, o que eu preciso ter antes disso, né? Para eu pagar uma seringa, eu tenho que ter todo um hospital por trás e a pessoa que vai usar essa seringa. E aí eu fico pensando que gestor, gente, só um curso de gestor público não dá conta das pessoas saberem. E a gente elege pessoas em troca de alguma coisa, assim. E essa troca não é o saber deles enquanto gestores para essas políticas, assim. E isso dá um medo muito grande, assim, na gente, porque a gente vê essas barbáries, assim. Eu acho que a gente está muito mal gestado e administrado por todos os níveis, assim, estadual, federal, municipal. Eu acho que as pessoas não têm o entendimento do que é esse Brasil, assim, totalmente diferente em cada região, que precisa de coisas totalmente diferentes, assim, mas que todos precisam e que ninguém consegue dar conta, assim. E eu acho que a gente não vai dar conta por muitos, 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 muitos anos. E eu só sei te dizer que a gente se desespera mesmo. Simone, me desespero, assim. E quando as pessoas me perguntam, mas o que tu acha que tu vai trabalhar quando tu te formar na saúde coletiva? Não sei. Não sei, porque não é de interesse das pessoas que a gente esteja ali para fazer, para sanar as coisas, né? Para fazer com que as coisas tomem o rumo certo. Assim. O interesse é dos interesses, né? É das pessoas que se interessam por outros interesses que não são esse bem coletivo da população em geral, assim, porque é impossível que a gente tenha, gente, desde a Constituição de 88, a gente tem como sendo saneamento básico a principal coisa para se ter gente em um determinado território. E a gente tem um monte de gente em todos os territórios e não se tem a coisa do saneamento básico. Então, assim, e a gente entende que é um crescimento desordenado da população, sim, mas a gente tem que ter propostas e a gente tem que ter políticas que deem conta dessas coisas, sabe? E eu acho que a gente está muito mal, as pessoas pensam no seu próprio umbigo, assim. Eu sou uma pessoa que hoje em dia, faz, assim, algum tempo, acho que já faz mais de um ano, que eu não consigo assistir, assim, jornal do almoço. Ah, me dá um negócio assistir aquelas pessoas falando. Gente, assim, ó, horrível. Esses dias eu fui na casa de uma amiga minha, e ela estava vendo esse Jornal do Almoço e tem um cara, que eu não sei o nome dele, mas chamavam JP. Ah, não foi na casa de uma amiga. Foi numa lojinha que tem, que a TV fica ligada. Aí tinha esse tal de JP, assim, ó. Olha, eu não sei te dizer de onde é que tiraram aquele cara. Mas assim, ó, péssimo. Falou sobre a volta às aulas, que as escolas privadas estavam plenamente aptas a ter esses alunos de volta e que, na verdade, os professores daqui de Porto Alegre, a gente tem esse problema que eles nunca querem trabalhar, né? E daí eu fiquei pensando assim, as pessoas ouvem isso e a gente sabe que as pessoas são super influenciadas. Gente, como que uma pessoa dessa tem um cargo desse dentro de um canal de televisão aberto, sabe? Onde a maioria da população assiste e acha que isso é verdade, porque tem um homem branco falando sobre isso na televisão e ele está coberto de razão, porque ele estudou, né? Não, não é isso. E eu acho que é isso, assim, as pessoas acham que o cara estudou, o cara sabe, ele tá lá. E não é isso, porque a gente teve o Tiririca ali, com milhões de votos, dizendo que ele não sabia o que teria que fazer, mas que se as pessoas votassem nele, ele ia dizer, e até hoje ele não contou, e ele já teve 3 renovações. Então, assim, a gente não tem nada, né? A verdade é essa, assim, a gente que estudou a mais e que compreende como é que se dá, então, essa coisa da política enquanto
não enquanto um papel de gestor da cidade, do Brasil, do mundo, mas de um lugar no mundo, né? Mas a gente entende que as pessoas estão ali por um salário. A gente entende isso. E eu tenho um grupo de educadores que são dos meus antigos colegas de um outro lugar. E ali eu tenho 6 colegas, anarco, que nem eu digo. E os guris falam para mim, se uma coisa é tu apoiar uma aposta, mas a gente entende que essa pessoa também entrou nesse jogo, porque ela entende que ela tá ali, que ela também precisa subsistir, que ela também precisa de um salário, e que ela vai tentar, mas ela sabe que ela não vai conseguir. Então, eu acho que tudo bem a gente eleger uma pessoa bem próxima a gente, porque pelo menos a gente vai ser convidado para as festas, vai ter bebida grátis, e daí eu fico rindo, assim. Mas quando a gente ri, dá um desespero de saber que sim, é isso, né? Realmente é isso. Porque se não for isso, não tem outra coisa, porque ninguém lá é capacitado dentro do... Olha, dentro do legislativo e do judiciário ainda assim, mas mesmo assim as pessoas se corrompem muito fácil, ou por medo, e eu super entendo, assim. Porque a gente que mora aqui em comunidade, a gente entende que é assim, sabe? 1, 2 ameaças, a gente sabe que é verdade, que as pessoas têm essa capacidade, porque não custa nada para eles, entendeu? Irem ali e tu ser, sei lá, o desembargador e o cara dizer, olha, eu conheço uns caras e eles vão matar a tua família. E eles matam mesmo. Então, assim, é mais fácil a minha família continuar viva e eu dar conta desse processo, queimar, rasgar, jogar no lixo, do que, né? Mas eu acho que é tudo muito podre, assim, é tudo muito desanimador. Os meus professores sempre dizem que a gente não pode perder a esperança, que a gente é essa mudança, que a gente vai chegar lá, mas é mentira. Não é verdade, porque a maioria não pensa que nem a gente. Eu acho que a gente não tem... É uma utopia, assim. A mesma utopia que a gente tem ali no serviço social, a mesma utopia que a gente tem ali na pedagogia. E é isso, assim, nos lugares... Aí tu faz a pedagogia linda, chega na escola, não dá para ser daquele jeito. Aí tu faz o serviço social ali lindo, maravilhoso, na prova do concurso é igual, mas tu chega lá também não é. Porque daí mesmo se tu for para um hospital, para uma outra instituição... Gente, não é. As coisas não são daquele jeito. E é isso que eu digo. E a gente tem uma lei, a gente tem uma norma, e a gente tem um decreto, e a gente tem muitas coisas que fazem com que as pessoas se norteiem por aquelas coisas. E aquelas coisas não são aquelas coisas. A gente não consegue mudar, assim. Ai, participando das reuniões no conselho, do Condica, do Sedica, gente, a gente não garante nada para criança nenhuma, para jovem nenhum, para adolescente nenhum, e a gente não garante porque o conselheiro diz que não vai entrar nesse embate com a outra região. Ah, não, mas eu não vou brigar com o conselheiro da outra região por isso. Só que assim, ó, tu é pago para isso. Tu é pago para defender, para proteger e para fazer com que essa coisa funcione dentro dessa região e da outra. Porque não adianta aqui a gente ter um conselho lindo e ali do lado não ter, entendeu? Porque daí a gente não vai ter a mesma igualdade para essas famílias, para essas crianças. E eu acho que é isso, assim, é difícil. Acho que eu falo muito, né? Agora eu estava olhando aqui. Mas, eu não sei, eu não me sinto, eu não acho que para os próximos 25 anos a gente vai ter mudança. Não acho. Não acho que a gente vai ter. E eu acho que cada vez mais a desigualdade vai crescer. E então eu acho que a gente vai dar uma piorada boa. E daí eu acho que quando tiver tudo muito, muito, muito pior do que agora, aí alguém vai pensar em mudar. E daí as pessoas vão ter que se voltar para esse alguém, assim. E que não vai ser agora, porque eu te digo assim, ó, esse Bolsonaro, olha, eu tenho coisa dele. Eu digo para as gurias, eu vou esperar minha filha fazer 21 e daí se alguém quiser me pagar um dinheiro, eu dou um jeito. Aí eu disse que o Witzel tem um monte de sniper, eu não acredito. O cara já tá em pé de guerra com ele, por que ele não contrata um cara desse sniper aí? Cara, o cara consegue dar um tiro de quilômetros e acerta o alvo. Ele se gabou com isso no início da campanha dele, dizendo que ele tinha os atiradores. Como é que ele matou uma pessoa inocente que estava com um livro na mochila, só porque ser coisa? E como é que ele não consegue dar um tiro no Bolsonaro? Como que ele não consegue? Ele tem que conseguir, sabe? É impossível que ele não consiga. E daí as gurias dizem sim, para com a revolta. Mas eu digo, gente, é impossível todo mundo ficar quieto e aceitar e gostar. E daí eu digo que a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive a tia da parada ontem, ela me identificou como sendo
bolsonarista, assim, tipo, não, então se tu não acredita nisso aqui, tu é do Bolsonaro. E não, eu não sou, entendeu? E a senhora acredita também que não seja, mas a senhora tem que entender que tem um monte de gente que gosta dessa pessoa. Eu não sei quem é, mas tem um monte. E aí eu te digo que se ele hoje ele vai se reeleger. Ele vai conseguir se reeleger para presidente. E a gente vai ter assim, ó, cada dia a gente vai estar cada dia pior. Eu acho que a gente está muito mal de partido público, porque daí cada partido tem lá os seus ideais e as suas ideologias. E eu acho que dentro disso, assim, a gente não consegue essa união, assim. Não sei te dizer. Mas eu não acredito que a gente vá ter mudança e eu acredito que cada vez mais são outros interesses que estão em jogo, que não é a administração assim pública e coletiva, a administração que vai tentar dar o jeito, que nem eles dizem que estão tirando toda a corrupção. Gente, é mentira. Cada dia mais as pessoas são mais. Olha, cara, olha o Moro, olha. Gente, todo mundo, olha o que as pessoas falam. Eu, Simone, falar uma gíria aqui com o meu usuário, com o guri de 19, é uma coisa. Mas o cara chegar em rede nacional ou dentro de uma reunião, aquela reunião que foi filmada, que depois vazou, o cara mandar passar boiada para. Bom, e passou agora, né? E daí a pessoa foi lá, aí a juíza disse que não, travou, e o outro foi lá e disse que não, que ela não tem esse direito, e que é para passar boiada mesmo, entendeu? Então, assim, ó, aí tu olha, e aquela pessoa ainda tem o direito de aparecer de novo na televisão e falar de novo alguma coisa, e as pessoas olham e acreditam. Eu fico apavorada, apavorada, apavorada. Me apavora mesmo e me apavora de medo, assim, medo do que as coisas podem, do rumo que as coisas podem tomar. E esses meus colegas que são anarco, eles dizem, hoje em dia, olha, eu já tomei bala de borracha em manifestação, mas paulada que nem eles levaram agora das últimas, eles disseram, a gente não vai mais sair pra rua, assim. A gente não pode mais fazer esse movimento de ir pra rua, porque eles metem os cavalos em cima com pau, com tudo, porque o governo manda e o governo diz que é isso, eles invadem as casas das pessoas, eles... É isso. Não tem não tem uma sensação que a gente pode ter, assim, tipo, ai, eu acho que agora a gente tá com esperança, porque tal pessoa... Eu não tenho, pelo menos. Eu não sei se vocês têm, mas eu não tenho nenhuma esperança, nenhuma sensação. A gente estava ainda conversando agora das candidatos à prefeitura e a gente falou muito. Eu, por 15 anos da minha vida, eu fui manicure, né? E eu trabalhava ali no Moinhos, no Shopping Moinhos. E eu conheço a Manuela por ela ser minha cliente, assim. E eu digo assim, hoje em dia, eu digo assim, a Manuela hoje, depois que ela ganhou a filha dela, ela é uma outra pessoa. Mas eu ainda entendo que ela tem boas leituras de livros, de situações, e eu não sei, assim, se porque eu já vi ela humilhando muitas pessoas e falando de formas horríveis com muitas pessoas, que eu não tenho simpatia com ela, assim. E eu tenho muito mais simpatia com a Melchiona, assim. Mas eu acho que pra gente não cometer a mesma cagada que a gente cometeu ali entre Haddad e Bolsonaro e Ciro, então, eu acredito que é isso. A gente vai ter que se jogar na Manuela e, infelizmente, a gente não vai poder se jogar na Melchiona, porque daí a gente vai dividir muitos esses votos e daí esse terceiro lugar vai ficar em segundo. E daí acaba que Melchiona vai ficar lá em terceiro, quarto, porque é isso, assim, é a mídia também, sabe? Eu acho que a Manuela tá ali toda hora no Insta, tá toda hora no Facebook, tá toda hora sendo convidada para isso, e daqui a pouco também a Melchiona não tá tanto, não... Mas eu digo assim, eu entendo que administrativamente, assim, tipo, falando dessa coisa da administração, de como as pessoas vão conseguir administrar isso, estando por dentro ou não das coisas, eu acredito que a Melchiona tem muito mais condições do que a Manuela. Mas a gente vai ter que ir de Manuela, porque a Melchiona vai ficar lá embaixo. Então,
é difícil, a mesma coisa entre, tipo, Boulos e Haddad, Boulos e qualquer outro, entendeu? As pessoas que são menos conhecidas na mídia vão ficar sempre mais abaixo, assim. E eu acho que a Manuela ganhou muito isso desse feminismo que a gente tem hoje, né? Então, eu acredito que sim, que ela vai estar aí, mas ela não vai conseguir passar muita coisa, porque ela tem aquela coisa de, PCdoB que era, daí troca de partido, e daí agora tu é o quê? Então, assim, ó, ela estar neste lugar na prefeitura não vai fazer com que as coisas melhorem pra gente, porque vai ter toda uma bancada atrás disso que não vai deixar passar, porque o presidente vai continuar sendo a porcaria do Bolsonaro. Mas, enfim, eu não sei, só sei que eu tô sem expectativa É um tempo de melhora, né? é um tempo de poucas esperanças, né, Simone? Muito poucas. Olha, assim, ó, pouquíssimas. Tendo em vista a hora, eu pergunto para a Marina se ela quer fazer mais alguma pergunta ou se a gente vai fazendo o encerramento, né? Marina? Só a questão de se tu participou de alguma ação de solidariedade, se tu foi voluntária em alguma coisa durante a pandemia. Então, o meu trabalho faz isso, né? Em todos os meus trabalhos a gente faz isso. Então, a gente faz a montagem das cestas, faz a distribuição e tal. Mas o meu ex-marido, ele participa de algumas coisas aqui na comunidade. E aí, aqui na minha casa, a gente esse ano não fez nada. A gente sempre faz, tipo, o Natal e o Dia das Crianças a gente sempre faz. Mas nesse ano eu não participei de nenhuma das coisas assim que ele fez. Mas eu fiz um movimento que a gente para as caixas d'água aqui da frente da minha casa. Daí então a gente fez tipo como se fosse um abaixo-assinado assim eletrônico. Eu não sei se tu conhece a Dayana Santos. Já ouvi falar muito dela. Tá, daí a Day agora tá também a candidata a vereadora, eu tô super apoiando ela, enfim. E aí ela tem o fundo de amparo às mulheres. Então aqui embaixo, na Laranjeira, que é onde a Day mora, que é bem pertinho aqui da minha casa, descendo o Beco da Morte aqui, que é o nome do meu beco aqui do lado da minha casa. Descendo o Beco da Morte já começa as Laranjeiras, que é onde mora a Day. E ela tem esse fundo de amparo, e daí ali a gente tem a biblioteca, e daí ali a gente tem as roupas, assim. Eu consegui com as minhas amigas esse ano roupas de criança, roupa de adulto, e muita roupa, muita. Olha, teve um dia aqui no meu pátio que eu acho que tinha uns 25 sacos de lixo gigante de roupas. E aí a gente levou, e a Dai faz esse trabalho ali na Laranjeira. E aí a Dai disponibilizou, acho que foi a casa da Verinha esse ano, e daí a Vera disponibilizou a casa dela, e daí eles têm ali esse cabide solidário, né? As pessoas vão ali, enfim. A gente teve muita chuva, aqui na comunidade falta muita água, então a gente entende que as pessoas colocam bastante roupas fora, porque elas usam, e aí não tem como lavar, e daí, enfim, vai fora, né? E aí a gente fez esse movimento das caixas d'água, a gente conseguiu uma caixa d'água de 4.000 litros, mas a gente não conseguiu que fizessem a instalação aqui na frente da minha casa, entendendo que aqui a gente tem 25 famílias e que na Laranjeiras a gente tinha muito mais. Aí a gente conseguiu essa caixa d'água, porém o DEMAI não enche essas caixas d'água. Aqui na frente da minha casa, o DEMAI todo dia traz um caminhão e o caminhão enche as caixas. Mas ali eles não enchem. Então, o dia que vem água, eles enchem, a comunidade comprou um motor, deu 2,50, eu acho, para cada um. E a comunidade comprou esse motor para, então, puxar essa água e deixar essa caixa cheia, para que cada um, no dia que não tiver água, tenha direito a pegar ali 2 bambonas, 2 baldes, enfim, de água, pelo menos para poder tomar banho, enfim, comer. E aí, esse foi o meu trabalho, junto com mais 4 colegas minhas, uma também é educadora social lá no CPCA, a Val, e mais uma amiga da Dai e a companheira dela, a Jé.
E daí, enfim, a gente conseguiu. A mãe da Gé deu produtos da Natura que ela vendia para fazer a rifa da cesta e tal. E daí se comprou essa caixa ali, se conseguiu essa caixa d'água. Mas não de participar, eu não participei de nada. A minha filha foi uns dias com o pai dela de noite para distribuir as quentinhas, daí depois eu proibi ela de ir. Já estava pronto, já tinha um monte de gente, não tinha necessidade dela ir. E aí ela foi 2 noites e não foi mais. Mas o pai dela faz junto com uma ação ali da Bom Jesus. Muito porque ele teve umas 2 Maria da Penha de mim, né? E daí ele teve que pagar umas medidas que de bobo ele não tem nada. E daí ele conheceu essas pessoas, e daí ele vai lá e dá uma de bom samaritano. Mas, na verdade, assim, ele sempre fez para criança, porque ele é do interior e ele nunca teve presentes, assim, e ele acha que dia das crianças e Natal as crianças têm que ganhar presente. Então ele compra, ele mesmo vai no atacado, ele mesmo compra várias coisas, ele doa. Mas a minha filha tenta ir, mas eu não deixo não, porque eu digo para ela que não é esse o caráter que a gente está buscando. Ela fica meio braba comigo, mas ela entende. Mas ela entende bem, ela entende. Ela diz, ai, o meu pai não dá, né? Mas, pois é, para tu ver. E aí é isso que eu digo. E aí é isso. Daí daqui a pouco todo mundo conhece ele, entendeu? Aí todo mundo conhece como sendo, nossa, olha que querido, dá presente pra você. Ah, mas e o que tem por trás disso? Por que ele começou a dar presente assim? O que aconteceu com essas marmitas? Da onde que... Então, assim, ó, as coisas não é tipo, nossa, ele entendeu e ele aprendeu que é preciso, que é necessário, ele entende da vulnerabilidade. Não, não é bem isso. É outra coisa. Ele quer ser o bom agora. Simone, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado e que tu queiras ainda comentar antes da gente encerrar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que eu não sei como é que vocês vão fazer para cortar esse monte de conversa que eu falei, mas enfim, assim, eu acho que essa coisa da política me dá uma... Ai, eu fico muito brava, porque eu super entendo que as pessoas usam outras pessoas, assim, sabe? Eu tenho uma raiva desse maluco do bem que vem aqui na frente, mas uma raiva dele. Ah! Agora ele vai fazer uma festa da caixa d'água que ele vai inaugurar aqui, e ele vai fazer uma praça ali na frente. Daí ele perguntou se eu queria assinar, daí veio aqui na frente. Daí eu olhei bem pra cara dele e disse, mas e quando é que tu vai tirar o cocô aqui da frente do meu portão? Daí ele ficou me olhando, ele disse, mas é que o saneamento básico tem que ligar para o 156, abrir um protocolo, que daí isso é com o DEP e depois com o DEMAI, né? Eu disse, então eu não tenho nada a ver contigo, porque eu não tenho filho para botar em praça aqui na frente que tu quer fazer. Aí ele ficou me olhando assim, me achando grossa. Ai, não, né? Por favor. Como é que ele me vai fazer uma praça no meio do cocô? Me diz. No meio da água que escorre de todas as pessoas que moram lá em cima. Que praça que vai fazer, gente? Que condição é? E que monte de pai de merda que vai deixar essas crianças brincar no meio do... Não, é sem noção, assim, ó. É sem noção. Eu tenho raiva deles. Tudo. Muito. Mas, enfim, né? Se os pais estão concordando e achando lindo que as crianças vão ter uma praça, e sim, gente, é lindo se tivesse uma praça. Mas primeiro a gente tem que fazer outras coisas. As pessoas não entendem, assim, dessa forma, eu acho. Ou entendem, eu não sei. Eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu digo para as gurias que hoje em dia, eu digo, eu não tenho carro, eu não tenho nada, eu ando a pé e ando de ônibus, assim. E daí é isso que eu digo, as pessoas aqui na frente, em cima da minha casa, também não têm, entendeu? Mas eles não querem dar o dia da vaquinha da lixeira ali, R$10, eles não têm dinheiro, mas eles trocam de carro todo ano. Daí o esgoto deles corre aqui na frente da minha casa. Eles não conseguem comprar um cano que a barra é R$8. Então, assim, tudo nessa vida vai ser prioridade. E é por isso que eu digo, se a prioridade entra... a minha prioridade é eleger a Dai como vereadora para me representar. Mas se a Dai não está de acordo com as coisas que eu penso e com a minha comunidade, ela não vai fazer. E mesmo se a Dai estiver de acordo e a maioria votar em outra coisa, porque ela vai entrar pelo PSOL, imagina, PSOL, dentro da Câmara. O que é o PSOL na Câmara? Nada, gente. A gente não consegue nada lá com esse bando de gente PSDB que tem lá. Então, assim, ó, pelo menos ela se formou em saúde coletiva, ela é educadora social, ela anda na rua, ela faz esse boca a boca, pelo menos de cuidado em saúde, para essa galera que mora na rua.
E ela vai ter um salário digno, porque ela também já batalhou bastante, a casa dela é que nem a minha, quando chove enche d'água, então pelo menos, eu digo, pela amiga, pelo menos tu vai ter um salário. E é isso. Aí é isso que eu digo, aí é isso, e eu sou super contra isso, e eu faço isso também. Então, assim, ó, me dá um negócio, uma coisa. Então tá, Simone, eu quero te agradecer ruim, né? muito. Quero te agradecer muito. Toda essa tua fala nos faz pensar muito e a nossa intenção é que toda essa reflexão, essa experiência fique registrada, né? Para que não se diga que essas coisas não aconteceram e não acontecem. Tu lembra que lá no comecinho da entrevista eu te perguntei algumas coisas, eu só vou reforçar se tu mantém a tua disposição em permitir que essa entrevista seja divulgada. Sim, pode ser. Continua mantendo a autorização para usar a tua imagem, disponibilizar na internet? Sim. Sim, e também... Sim, vai que eu fico famosa e me candidato. Já pensou? Isso. Ai, coitada, que boa. Então, querida, era isso. Muito obrigada. Te desejo boa sorte no teu novo trabalho. Obrigada. E logo... Obrigado. Vou precisar. Sim. Logo que tiver disponível, a gente te manda o link, tá? Tá certo, então. Obrigada, eu agradeço vocês me ouvirem. A revoltada, que nem meus colegas me chamam, a revoltada sou eu. Mas é isso que eu digo, assim. A gente vai tentar, né? A gente vai tentar com o que a gente tem, embora a gente não tenha nada, mas a gente vai ter que tentar, nem que seja só no grito, né? Só falando. Vamos dar-lhe, que nem diz os jovens para mim. Vamos dar-lhe, né, Sora? Vamos dar-lhe, que uma hora vai dar certo. Sim. Obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada. Eu vou lá também Bom correr dia. para o céu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Marina. Tchau. Obrigada. Estamos encerrando. Tchau, Marina. Tchau.